Muito bem, amigos. Aqui nesse momento quem fala é Sandro de Pontes, presidente da Associação Católica Santos Macabeus e também editor do blog Com Ex-Apostolatos Ofício, que já há muitos anos vem lutando principalmente para acusar os desviados da fé católica, de acordo sempre com a doutrina e com a caridade da Igreja. Junto comigo, virtualmente, online, está o senhor Araí Daniele, ele que não mora no Brasil, mora na cidade de Fátima, em Portugal, e vai falar para a gente sobre inúmeros aspectos relacionados à tradição. O senhor Araí, para quem ainda não o conhece ou o conhece apenas de nome, o senhor Araí foi um grande, e continua sendo, um grande expoente da tradição católica aqui no Brasil. Já nas décadas passadas, conheceu pessoalmente tanto Dom Castro Maier, assim como também Dom Lefebvre, tendo convivido com eles e conhecido pessoalmente esses grandes prelados da fé católica. Senhor Araí, aqui para nós no Brasil, bom dia, boa tarde para o senhor aí na Europa. Boa tarde. Como aqui estão? São 3h30. 3h30, aqui 11h30 da manhã desta terça-feira, né? Terça-feira que é dia 9 de abril de 2013. Bom, aqui a gente vai almoçar daqui a pouco, o senhor já está indo para tomar o café da tarde, né, senhor Araí? Sim, sem dúvida. É isso aí. Senhor Araí, eu gostaria que o senhor começasse então já iniciando, dirigindo uma mensagem para os nossos ouvintes relacionada à sua vida aqui no Brasil e sua luta com a tradição. Se o senhor não se incomodar, falar a sua idade e contar como que começou a sua história católica aqui no nosso país. Bem, isso... Eu viajava, eu sou piloto, isso o Sandro ainda não disse. Eu viajava e depois, nesses anos, eu fazia a linha da Itália para o Brasil. Eu também fui para a Suíça, mas depois fui para a Itália e ali frequentava muito essa linha para o Brasil. Quando que o senhor se tornou piloto? E foi ali que como piloto, pode-se dizer, olha, o meu contato era com o grupo do Rio, embora eu seja de São Paulo e também tinha contato com eles ali, mas o meu contato mais estreito é com o grupo de permanência do Rio e com o ilustre Gustavo Corsão, né? Quem tive muitos contatos e até assisti às suas aulas. Mas em São Paulo, eu tenho um irmão na TFP, e em São Paulo, os grupos de São Paulo eram aqueles da hora presente, né? E que congregavam muito desses professores e magistrados, não é? Sim. E depois havia o grupo da TFP, não é? Que teve aquela divisão, então também estivemos em amizade com o Orlando Fedeli. E, aliás, justamente hoje eu estou aqui recuperando um artigo dele que acho muito importante, que se liga a esse momento, que é o artigo sobre os demolidores. Os demolidores em que ele fala do padre Libânio. E eu considero um artigo muito importante, porque ele está tocando um ponto. Ora, o Libânio, o padre Libânio, jesuíta, ele nesse momento, é um dos que comenta a eleição do outro jesuíta, Bergoglio, não? Sim. Então há ali toda uma ligação
que eu penso que é de maior importância que os católicos conheçam o pensamento desse homem que foi eleito. Foi eleito, né? Papa, sempre entre aspas. Claro. E que vai, que ele vai ministrar um pensamento que está impregnado disso tudo. Indiretamente, bem entendido, até da teologia da libertação. Ele é completamente pelo Vaticano II, que ele quer continuar, naturalmente, com uma maneira de colocar os problemas progressista, né? Totalmente progressista. Entendo. Então, outro contato de São Paulo que aqui é interessante dizer é com o nosso amigo, o doutor Arnaldo Xavier da Silveira, né? Uma pessoa muito querida por nós, não é? Apesar de nós o combatermos no campo doutrinário, em relação a alguns aspectos, obviamente, com a devida moderação, que nos é devida, mas é uma pessoa muito querida por nós, não é, senhor Araí? Sem dúvida. Aquele livro dele, já falei isso diversas vezes na Itália e aqui, era de uma oportunidade enorme. Aquele livro, embora tenha defeitos, não é? Claro. Aquele livro era oportuno, lançava justamente essa discussão que deve ser aprofundada, não é? Com certeza. Então, para encurtar a história, quando eu o vi a última vez, ele me perguntou, mas o que o Araí viu no livro que não gostou e tal? Eu digo, bom, olha, aqui tem um problema. O seu livro tem um problema. Primeiro é do fato que ele considera, e isso eu faço muita questão de repetir, esse livro considera que a igreja, sociedade perfeita, ainda não tenha uma lei para se defender daqueles que podem deturpar a sua fé. Quer dizer, isso deve ser uma certeza para nós. A igreja tem essa lei. A dificuldade está em interpretá-la e principalmente aplicá-la, porque para aplicá-la é preciso autoridade, não é? Sim, mas que a igreja tenha essa lei é um fato. Sim, eu penso até que por direito divino, São Paulo diz que se um anjo, ou nós mesmos, ele diz, né? Nós mesmos, os apóstolos, os bispos, se nos desviarmos, anátema sit, não é isso, senhor Araí? Pois é. Aquilo é uma questão chave, tanto ele como São João, a segunda de São João, né? O que é? 1:10. E mesmo São Mateus, olha, todo o Evangelho. Toda a Bíblia inteira. E as palavras de Nosso Senhor, cuidado, cuidado, que virão aí os falsos cristos e falsos profetas. Quer dizer, a nossa Fuja deles, não é, senhor Araí? Fuja deles, esse é o mandamento evangélico. E não dialogue com eles, não é isso? Pois é. Faz parte da nossa religião, porque a nossa religião é a distinção entre o bem e o mal. E o mal, aqui se trata do mal na própria, não é? que está atacando, que está ferindo a própria religião. Não é? Então, imagine se a igreja, a sociedade perfeita, não tem. Olha, a dificuldade é nossa. Não, a igreja tem as leis. E essas leis vêm de Nosso Senhor. Quer dizer, é preciso reconhecer onde há fé. Onde não há fé, não há nada a fazer, não é? Quer dizer, é matéria de evangelização, não de lei canônica. Né? Agora, é interessante a sabedoria da igreja, senhor Araí, com relação àquela questão de São Paulo dizer ali para Timóteo, ou para Tito, melhor dizendo, Tito, adverte esse desviado uma vez, a segunda vez, depois afasta-se sabendo, e ele usa esse verbo que indica racionalidade, sabendo, conhecendo que esse fulano é um desviado que condena-se a si mesmo. Então tem essa questão toda do uso da razão nessa atitude do afastar-se dos desviados.
O senhor concorda com isso? Bom, isso aí é lei da igreja. Quer dizer, isso foi... A igreja simplesmente transpôs isso em formas, mais tarde, canônicas, não é? Mas isso desde o começo, sempre foi assim. Por quê? No começo havia os gnósticos, não é? que se apresentavam como cristãos, não é? Que tinham justamente ideias de adaptar a religião àquilo que era melhor. É melhor diante dos poderes do mundo, não é? Aliás, é o que fez o Judas também, não é? É o que queria fazer o Judas. Quer dizer, isso vem desde o começo, de maneira que, desde o começo, o católico deve ser um resistente. Meu filho descobriu ali, junto com outros amigos, a palavra resiliente. Quer dizer, não muda a substância, volta sempre àquela que é a palavra de Nosso Senhor. Correto. Então, toda essa estrutura da igreja é para nos ligar diretamente à palavra de Nosso Senhor. E a palavra de Nosso Senhor é uma defesa contra o erro e contra o mal, não? Correto. Agora, senhor Araí, vamos voltar um pouquinho no tema inicial, depois a gente continua com a questão do Francisco, né, o Bergoglio, também sobre essa questão relacionada aí à verdadeira atitude diante dos desviados da fé, mas sobre propriamente Dom Castro Maier, qual que foi a relação que o senhor teve com ele? O senhor ouviu ocasionalmente, uma, duas vezes, ou o senhor teve uma relação um pouco mais estreita? Como que foi a relação do senhor com o Castro Maier? A minha relação com o Monsenhor Castro Maier foi uma relação de grande amizade filial, não é? Mas de contatos contínuos. Eu praticamente em toda essa última época nunca vim ao Brasil sem ir, mesmo pegando o ônibus ali para ir para Campos, ou então encontrando ele em São Paulo, porque ele tinha o sobrinho em São Paulo, e eu ia à missa dele, não é? Pois tinha aqui o amigo comum também, que era o Dr. Pacheco Salles, não é? Um grande homem. Então a gente se encontrava sempre, aliás, também com o Orlando Fedeli, porque num certo momento o Monsenhor Castro Maier ele rompeu com a TFP, não é? Quer dizer, com o Dr. Plínio, não é? Por uma questão justamente, quer dizer, o que ele mostrou é justamente aquela dificuldade da TFP de distinguir entre a autoridade eclesiástica, não é? E a autoridade civil. Como a gente sabe, na TFP, o Dr. Plínio ocupava um trono alto e no trono mais baixo era reservado para Dom Maier, não é? Dom Maier era uma pessoa muito humilde e tudo isso foi passando, né? Até que num certo momento, talvez devido também a alguém chamar a atenção, ele constatou que havia ali um defeito grave. E o defeito grave era esse. Agora, o livro do Dr. Arnaldo é da TFP. Veja bem como eles estavam bem encaminhados, porque eles levantaram o problema certo na hora certa. Eu considero esse livro o mais importante que já foi escrito no mundo depois do Vaticano II. Senhor Araí, eu acho que esse é o livro chave para qualquer pessoa começar a se situar nessa crise. É impossível alguém falar da crise sem ter lido esse livro. Esse livro foi, não é? Agora, nesse momento, esse livro passa a ser... Quer dizer, dentro do livro tem muita coisa nociva ali, que a pessoa lendo aquilo se embrulha. Ora, eu acho, você me perdoe, mas eu acho que um dos nossos defeitos é justamente, dos nossos pontos fracos, é justamente
essa coisa de recolher todas as opiniões dos teólogos a infinito. Quer dizer, os teólogos do passado, que tinham razões diferentes do que podem ter os teólogos de hoje, é inútil insistir sobre eles, sobre Umbuí, sobre isso. É inútil, simplesmente está fora de questão. E isso foi percebido também pelo... Olha, na Itália, é engraçado que essa defesa da religião é feita também muito por magistrados, não é? Eu falei esses magistrados de São Paulo e tal. Na Itália tem um magistrado que se ocupou a fundo disso. O nome dele é Agnoli. Esse magistrado escreveu sobre tudo isso, inclusive escreveu sobre a Cum Ex Apostolatus, não é? Ele é da Igreja Conciliar? Ele? Não. Ele é da nossa posição. Né? Ah, eu não conheço ele. Como é o nome dele? Agnoli. Tá, ele no caso ele é padre. Carlos Alberto Agnoli. Agnoli se escreve Agnoli. Agnoli. Ele tem um filho também se ocupa. O filho é conciliar, né? Infelizmente. Ele tem um filho conciliar, o outro é da nossa posição. Mas então, peraí, ele não é padre, então? Não, mora em Trento. É que o senhor falou que ele é magistrado no... Ah, eu estou me confundindo aqui. Sim, mas ele é juiz. Juiz, tá certo. É. E justamente ele aplica isso do ponto de vista jurídico, né? Ele tem que aplicar do ponto de vista jurídico. Por quê? O Vaticano II, o que diz o Vaticano II, o que dizem os conciliares com o Vaticano II, é, de certa maneira, uma confissão tácita que eles não são da Igreja Católica. Quer dizer, com certeza. O confessar a liberdade religiosa... Condenando a Igreja ainda. Tacitamente negar a autoridade absoluta da Igreja diante de Deus. Não? Sim. E outra, ainda dizer que a Igreja se desviou no passado. E assim por diante. Pega os outros documentos. Quando eles põem em dúvida que a Igreja seja unida, eles naturalmente estão confessando que eles não pertencem à Igreja que é una. Sim. Então pode-se colocar... A gente começou esse trabalho, depois, infelizmente, as circunstâncias da vida, às vezes... Mas nós íamos justamente fazer esse trabalho, porque é a confissão... O Vaticano II é uma confissão tácita que quem proclama aquilo não professa a fé católica. Professa uma fé comunista, onde ele pode até aceitar outras religiões e a liberdade de consciência até das ideologias, né? E o mais interessante é que, para justificar a transição entre a fé católica e essa falsa fé, eles criaram até um nome pomposo, não é, senhor Araí? A hermenêutica da continuidade. Aí vem também... Porque precisa justificar o desvio, não é? Na cabeça dos conciliares. Para justificar precisa... Os católicos desunidos não conseguem justificar nada. Enquanto houver essa desunião, que é o castigo dos católicos é a desunião, né? Enquanto houver essa desunião, porque se põe tudo que se puder dizer de bom, que se vai construindo aos poucos, vai sempre aparecer alguém que inclusive com boas razões, pode pôr em dúvida. Por quê? Porque nenhum de nós tem autoridade, né? Sim, vão sempre dizer, você é leigo. E sem falar do leigo, mas os próprios padres não têm autoridade, não é? Sim. Olha aqui, o que eu vi recentemente? Por exemplo, dias atrás eu tive ali no blog do Felipe Coelho, que ele publica coisas interessantes, e ele é muito ligado ao John Daly, não é? Sim. Então, ele publicou ali o John Daly corrigindo o John Daly, não é? Sim. Acho que foi aliás, a segunda parte é mais ou menos a nossa.
não tem nem muito problema. Então, o que ele está falando ali? O John Day, ele esteve aqui, nessa casa onde eu estou, ele esteve aqui em Fátima, junto com... por aqui passou quase todo mundo. Essa casa é conhecida. O valor dessa casa é que é uma casa onde se sabe que nós não aceitamos esses papas. É um testemunho, né, feito de, como é que se diz, de paredes e de telhado, onde eles sabem, o pessoal do lugar sabe. Né? O senhor é conhecido aí, senhor Araí? Não, a gente brinca até, não é? Eu sou o profeta aqui do lugar, não, eu sou Daniel. Né? Só falta o cajado, né? Senhor Araí. Então, o que acontece? Mas quantos anos que o senhor mora nessa casa aí? Passou já há anos e anos e anos. Quando o João dele passou por aqui, ele era da primeira. Não é? Da primeira, ali, como é que é o título daquilo? O que o católico tem que saber, etc, etc. Uhum. Verdadeiramente. E agora parece que é o que o católico realmente tem que saber, não é? Porque mudou, não é? Isso. Então, naquele tempo, ele e os Zens, esse diácono, que nunca foi consagrado diácono por Monsenhor Lefebvre, mas ele era sedevacantista e tinha muitas boas razões também, e ficou diácono para a vida toda. Ele é diácono e acabou. Mas é um tipo duro de... Então imagina, John Daly, o diácono Zins, o padre Egrege, esse padre de origem húngara, que também era o sedevacantista ali da Bélgica, todos eles estiveram aqui em casa. E quase todos eles, depois de algum tempo, bom, primeiro discutiam porque eles eram tão rígidos que não... Você compreende que entre o primeiro e o segundo dele tem uma diferença. Eu estou no segundo, quer dizer, o primeiro quase que me atacava, não é? Sim, é importante essa... Era difícil. Você vê como essa coisa de invocar constantemente teólogos para dizer uma coisa e o contrário da coisa, acaba sendo conflitivo, não é? Eu acho interessante essa atitude do Dr. Daly, no sentido de demonstrar humildade também em se corrigir com o tempo. É uma atitude que me atraiu muito no sedevacantismo, senhor Araí. É aquilo que, quando eu não era sedevacantista e começou a me atrair, foi a percepção dessa honestidade intelectual por parte desses sedevacantistas considerados aí os sérios, não é? Não outros aí que acabaram cometendo alguns atos aí que a gente questiona. Mas essa questão da autocorreção, parece que a gente não vê isso nas outras posições. Parece que eles batem na mesma tecla há décadas e não mudam. O que chamam sedevacantismo, que já aqui já começa a confusão, porque tem gente que trata isso como se fosse uma doutrina. Não tem doutrina nenhuma. É a doutrina católica aplicada. O sedevacantismo é uma posição, né? É uma posição que todo católico devia ter, não? Porque num certo momento, se o conclave não elegeu o verdadeiro Papa, continua sedevacante, né? Então, como esse é o verdadeiro problema, que eleger um Papa do Vaticano II, eu não sei quem não aceita o Vaticano II, como é que pode aceitar um promotor do Vaticano II? Não, uma incoerência total. Então aqui já existe essa depuração dessa coisa do sedevacantismo, que aliás se viu. Aliás, eu tenho a impressão que teve pessoas com quem o Sandro lidou até, que eu tenho a impressão que avançaram bastante nessa depuração. Eu, por exemplo, posso citar ali o professor Nogueira, que estava explicando uma porção de coisas do sedevacantismo sem nem conhecer, tratando aquilo como se fosse a doutrina, ou a doutrina do Pacheco Salles, ou a doutrina dos materiais, eu não sei o que mais, não é nada disso. Né? O sedevacantismo não é uma doutrina, é uma posição de uma evidência que deveria ser, inclusive, universal num certo momento em que ela se apresenta, né? Claro, é fugir para a vacância se apresenta na fé. Né? Sim, é o fugir para a montanha diante da abominação. Não existe nada mais católico do que isso. Pois é, e como o ponto é
os homens têm sempre papel marginal, não é? Embora, para nós, quem ocupa o lugar de Papa tem um papel ali fundamental. É claro, ele manda, não é? Mas a doutrina desses homens é a doutrina do Vaticano II. Por isso que um ponto de união que sobre esse não deveria ter dúvida, é justamente o repudiar o Vaticano II. Quer dizer, se a gente repudia o novo Papa deles, é por quê? Porque ele vai promover a doutrina do Vaticano II. Então, o ponto a tocar é o Vaticano II. E sobre isso, como dissemos, até do ponto de vista jurídico, o Vaticano II se acusa a si mesmo. É uma autodeclaração de que eles não professam a fé católica, vamos dizer, do magistério precedente. Já basta isso. Agora, senhor Araí, uma coisa importante, eu acho que até um item mais importante da nossa opinião, da nossa entrevista, é a opinião que o senhor tem relacionado a Castro Maier, a Monsenhor Castro Maier. Esse homem, pelo menos assim, analisando a distância aqui, eu que comecei anos depois que ele já havia falecido, não é? Mas esse homem, para mim, foi um leão da fé, né? Um guerreiro e etc. Que acho que na época... Aquele livro recente é o Leão de Campos, etc. Isso. Na época dele, talvez ele tivesse os motivos, não tivesse a visão que a gente tem hoje. Hoje, talvez para nós é mais fácil enxergar determinadas coisas que talvez ele, vivendo ali na década de 70 e 80, foi mais difícil para ele, por causa daquela atitude prudencial legítima, não aquela que é covarde. Mas eu quero saber como que ele... Essa questão de dizerem que ele é ou não é sede vacantista e tal, eu acho isso uma questão importante, porque se ele não era sede vacantista, ainda que oculto, é uma calúnia dizer que ele manteve essa posição. Acho que das duas uma, ou ele foi ou ele não foi, né? Tá bem, sobre isso eu posso dar o testemunho com todos os elementos, porque ele diz, não sou sede vacantista, porque a sede está ocupada, olha ali. Depois ele diz, mais adiante, mas está ocupada por um antipapa. E nós temos que reagir contra isso. Agora, nessa época, ele já estava no fim da vida. Então vamos pegar ali do início. Eu conheci ele... Ocupada por um antipapa, ele chegou a usar essa expressão? Usou essa expressão e isso apareceu, inclusive, numa entrevista no jornal. Foi no Jornal da Tarde, em 84. Antipapa? Tem uma entrevista ali de meia página, um jornal grande, né? Onde ele fala... Não, ali ele não fala do antipapa, não. O título da entrevista é A Igreja de João Paulo II não é a Igreja de Cristo. Sim, porque anticristo nós sabemos que ele usou, ele e Dom Lefebvre usaram, não é? Foi, Monsenhor Lefebvre que usou e se referia a Ratzinger, principalmente ao Ratzinger, né? Sim. Com quem ele teve... Mas ele também teve um contato inicial com João Paulo II, não é? Que queria fazer as pazes com o tradicionalismo. Logo de cara, apenas ele chegou ali no Vaticano, mas ali justamente foi o cardeal Sepper, eu acho, se não me engano, eu já escrevi tudo isso, sim, que colocou o problema. Que colocou o problema que Monsenhor Lefebvre não resolveu. Que diz assim, olha aqui, aliás, é o problema que o Sandro trata, que nós todos tratamos, né? Diz assim, um Papa pode dar uma missa que seja heretizante, que seja protestantizante? Então, quem dizia que não podia era o Sepper, não era o Monsenhor Lefebvre. Então, o cardeal Sepper, que era o prefeito da Congregação da Fé, né, perguntou para Monsenhor Lefebvre, mas como é? O senhor está dizendo que a nova missa do Paulo VI é heretizante? Mas um Papa não pode dar uma missa. Então, o senhor, aqui de duas uma, ou não é Papa, ou a missa não é heretizante. Esse dilema, infelizmente,
a fraternidade até hoje arrasta, né? Claro, e tentou sair por uma terceira saída, né? Olha, nem cede vacantismo, nem conservadorismo, etc. E quando, na verdade, o Concílio de Trento, que excomunga quem disser que o Isso há heresia, Papa... Isso há heresia, porque é a heresia de dizer... Isso foi o que o Sepper disse. É a heresia de dizer que um Papa pode dar... Olha ali, é um conciliar dizendo isso, hein? Sim, nesse ponto ele tem toda a razão. Pode dar uma missa heretizante. Agora, o senhor vê o absurdo, senhor Araí, de um desviado da fé católica, conciliar, reduzir ao silêncio um guerreiro da fé católica, como Dom Lefebvre, usando contra esse guerreiro exatamente a fé católica. Pois é, ele foi uma confusão atrás da outra. Mas veja bem, nada disso foi muito claro, hein? Não foi claro no começo, não foi claro no fim. Quem tinha clareza, quer dizer, também vamos por etapas. Monsenhor de Castro Maia é que tinha uma, é o que ele dizia, né? O que ele, a diocese dele, né? A fé íntegra e pura, não é? Ele escreveu, ele foi publicado em outras línguas, etc., porque a doutrina dele era muito boa. Era a doutrina católica. E ele resistia e formou aquele pessoal. Agora, quando desabou a tempestade do Vaticano II, ele ficou numa situação muito difícil. Porque na diocese tinha também gente que dizia outra missa, né? Tinha os salesianos. Mas e no final? Tinha o que ele chamava os meus tupiniquins, que era essa gente que naquele tempo era muito, digamos, muito decidida, como o Rifan, não é? O Possidente, o padre Possidente e tal, é gente muito decidida em resistir na tradição, né? Mas depois a gente viu o que aconteceu, né? Porque, no fundo, eles não eram exatamente fiéis ao Monsenhor de Castro Maia. O Monsenhor de Castro Maia, num certo momento, ficou isolado. Ficou isolado e quando foi, por engano, isso também eu posso atestar, né? Ele foi por engano na consagração dos bispos de Monsenhor Lefebvre. Ele foi lá porque convencido que nós vamos falar sobre a posição da autoridade. A falta da autoridade é a razão por que nós estamos fazendo isso. Bom, enquanto eles foram lá, no mesmo avião ao lado dele estava ali o padre Rifan, já com o seu arrazoado, com seus trabalhos ali, onde essa questão era evitada. E foi evitada pela fraternidade, não é? Que fez aquelas consagrações dizendo, e cadê o mandato apostólico? É a igreja que nos dá. Bom, olha aí. E Monsenhor de Castro Maia estava ali e estava na rede. O que ele ia fazer, não é? Então ele, e agora vou responder a sua pergunta, ele verbalmente procurou dizer, para quem queria ouvir, não é? Que ele andava no meio dessa gente, que fala francês, não é? E ele dizendo em francês, nós não temos mais Papa. Quer dizer, ele estava corrigindo, né, as razões daquele ato, tentando corrigir com o seu testemunho. Né? Nós não temos. E uma das pessoas que ouviu e que testemunha isso eu fiquei sabendo justamente do padre, não sei, enfim, um padre que esteve aqui, não é? Foi o padre Schmidberger. O padre Schmidberger ouviu o senhor Lefebvre dizendo ali no meio de todo mundo que nós não tínhamos mais Papa, que nós tínhamos agora um antipapa. Monsenhor Lefebvre ou Castro Maia? Não, o Monsenhor Lefebvre não disse isso, foi o Monsenhor de Castro Maia. É que o senhor citou o nome de Lefebvre. No ato ali da consagração dos bispos. Tá, só corrigir então, o senhor, por equívoco, disse Dom Lefebvre disse nós não temos mais Papa. Então não é Dom Lefebvre. Castro Maia teria então afirmado ali entre as pessoas de sua confiança, nós não temos mais Papa, é isso? Pois é, para suprir o que Monsenhor Lefebvre não disse. E o senhor ouviu essas palavras da boca de Castro Maia? Não, eu não fui a essa consagração. Mas eu falo em alguma outra oportunidade. Longe de mim. Mas naturalmente, como eu estou lhe dizendo, isso foi testemunhado por diversas pessoas. E em alguma... que narraram isso, e agora eu soube que, inclusive, o padre Schmidberger, que era o superior, né,
Agora, e que é absolutamente contra isso. Claro, ouviu. agora ele é... Agora de Castro Maia, desculpa. Agora, eu quero saber se em alguma outra oportunidade o senhor ouviu da boca de Castro Maia: nós não temos mais Papa, ou qualquer outra frase semelhante. Ah, sim, não. Isso ele dizia, quantas vezes? Mas não só para mim. Quando nós íamos naquela missa melquita, ou na missa, é uma igreja em frente, né? Ali, acho que é Santa Generosa, né? Ali no Paraíso. E ali, inclusive, eu vi ele dizendo isso para outras pessoas, como para o professor José Pedro Galvão de Souza. Olha ali. Certo. Para a gente é importante. Sem falar, o Pacheco Salles até ria, porque a toda hora ele estava dizendo isso, né? E olha, e quando ele foi à Argentina, que eu também estava lá, que ele foi ali para umas ordenações de Monsenhor Lefebvre, onde ele participou nisso. Ele saiu da alfândega ali do aeroporto ali nós estávamos ali, eu e o engenheiro Gorostiaga. Ele veio ao nosso encontro, mas ele não veio dizendo boa tarde, não. Sabe o que ele vinha dizendo? O quê? Nós não temos mais Papa. Você imagina um homem que desce do avião e que vem ao encontro dos amigos, é a primeira coisa que ele diz. Ele não diz boa tarde para nós, né? Ele estava angustiado para exteriorizar isso, então. Como eu, não. Ficou até surpreendido. Ele vem dizer isso para nós, quer dizer, é a preocupação que está na cabeça dele, eu tenho que testemunhar esse fato. Agora, já não escrevia mais, não é? Já não tinha, e tinha esses padres em volta dele que estavam ali pondo panos quentes para que ele não se excedesse. Claro. Agora, senhor Araí, só finalizando, temos outros assuntos aí, além do Monsenhor de Castro Maia, mas finalizando é o seguinte: às vezes a pessoa pensa que para ser sede vacantista, necessariamente ela tem que usar essa terminologia e aplicar a si mesma, ou colocar nos quatro cantos do mundo que a expressão sede vacantismo como se fosse catolicismo e etc. Quer dizer, existem pessoas que dizem: olha, eu não aceito o rótulo sede vacantista, porém eu não creio que haja um Papa legítimo lá, entendeu? Por ser de fé católica, e que o magistério, por exemplo, não pode promulgar uma missa heretizante ou herética ou errônea como é a missa de Paulo VI. Então, de repente, até para acabar com essa coisa toda, onde que Castro Maia escreveu ou disse que ele é sede vacantista e tal? Então, necessariamente, sem ter feito esses escritos, sem ter falado com todas as letras isso que essas pessoas gostariam de ouvir nos dias atuais, ele, enfim, para os seus amigos, para os seus fiéis, mais ao fim da vida, realmente falou: nós não temos Papa. E ponto final. É isso. É isso. A terminologia toda complicada, porque também o antipapa, será que é antipapa? A gente pode chamar de antipapa? Eu não sei. Francamente, isso tudo oferece dificuldades, não é? Quer dizer, o fato é que não há um Papa católico ali. Ele até dizia: a sede está ocupada por um não católico, não é? Quer dizer, a gente aqui até é uma situação tão anômala, tão incrível, tão de fim dos tempos, que até as definições são difíceis, não é? Porque essa escolha da palavra sede vacantismo, eu não sei nem quando nasceu direitinho isso, mas o tal de sede vacantismo é dos anos, dos últimos 60 e dos primeiros anos 70, não é? Que apareceu a palavra, quer dizer, que apareceram pessoas pondo em dúvida justamente a autoridade de Paulo VI, e, portanto, foram chamadas pelos outros de sede vacantista. Né? Quem foram esses primeiros, senhor Araí? Os primeiros, olha, os primeiros que a gente conhece por causa dos seus escritos, e são escritos importantes, foi
o padre Sanjiarriaga, do México, que era um jesuíta, não é? E todo o grupo de Trento. Mas isso eu estou falando do México. E na Alemanha? Na Alemanha, imagina, os primeiros que reagiram eram catedráticos de universidades alemãs. Um de filosofia, não é? Que era o professor Laut, ali de München, de Mônaco, não é? Munique. E depois, outro que foi, inclusive, nosso amigo, e colaborou na permanência, o professor Viganzip, ele era professor de sociologia. Esses homens escreveram sobre isso. E, curiosamente, sobre a questão do professor Laut, ele foi professor, inclusive, desse Schmidberger, não é? O Schmidberger foi sedevacantista por causa do Laut. Mas depois, quando ele entrou na fraternidade, olha ali, começou a mudar de ideia e tal, passou a ser anti-sedevacantista. Quer dizer, a vontade de ter um papo é maior, às vezes, do que os próprios argumentos, não é? Pois é. Eu vejo muita carência. Autoridade, olha aí, o pessoal começa, não sabe mais que peixe pescar, né? Sim, e eu vejo muita essa questão até de uma certa carência. A vontade de ter um papa me faz com que eu crie argumentos para que ao final eu tenha então um papa. Pois é, de maneira que hoje em dia, a gente olhando para trás, vem aquela questão, porque todos eles, praticamente todos eles, nós precisamos de bispos. Bom, essa frase estava ligeiramente errada, porque no mundo de hoje, de comunicação e tal, não é o bispo que está faltando, era o Papa mesmo. Então, todo esse pessoal que saiu atrás de bispos acabaram aumentando a confusão, hein? O que o senhor pensa dessas sagrações como a dos 4 bispos sagrados por Dom Lefebvre sem o devido mandato? Pois é inaceitável. Eu não podia ir lá, embora o Monsenhor de Castro Maia fosse lá, por engano, eu não podia ir a uma coisa dessas, que já sabia, ele já tinha dito antes, né? E depois, e as razões que ele apelou para aquilo. Meu filho fez um dossiê sobre isso. Se a gente for ver cada declaração que foi feita, é uma mais contraditória que a outra. Quer dizer, não havia clareza nenhuma. Aquilo foi uma coisa mesmo atrapalhada. E as outras também. Quer dizer, agora, há aquelas mais e aquelas menos. Porque o fato de eu ter, quando aí o pessoal do Brasil, quer dizer, o professor José, o pessoal queria organizar alguma coisa e me pediu, eu contatei quem? O bispo Pivarunas, que foi ordenado por Monsenhor Carmona, que foi consagrado por Monsenhor Carmona, que foi consagrado pelo bispo Tuque. Não é? Bom, que ele recebeu a consagração, não tem dúvida. Que, porém, também ali houve muita confusão, não tem dúvida nenhuma. Houve também muita confusão. Mas acontece que, sabe como é? Às vezes a confusão dos homens, alguma coisa Deus tira disso, não é? Porque nós estamos numa confusão total. A confusão é tão grande hoje que, imagina, se não tivesse eles não teriam aí o Padre Pio, não? Sim, com certeza. Quer dizer, havia uma necessidade sobre isso, ninguém pode negar que havia uma necessidade, justamente na falta da autoridade suprema, de bispos, não é? Agora, de uma maneira precaríssima, tanto que esse pessoal que é bispo hoje, ou padre, deveriam ser os primeiros a justamente se unirem para repudiarem o Vaticano II e obterem, não sei como, porque realmente eu também acredito que existe algum bispo no mundo que possa se ligar à transmissão apostólica, não é?
Mas se não houver essa união, nem há como apelar a ele, não é? Porque esses são os maiores interessados, são os homens que estão na confusão, ou de consagrações, ou de ordenações ilícitas, não inválidas, mas ilícitas. Deveriam ser os primeiros a se interessar. Porque um Papa pode sanar tudo isso como vai acontecer. Mas quando? O que tudo indica, talvez não demore muito, né? Pois é, a ocasião do conclave, mesmo conciliar, seria reunir as pessoas que repudiassem o Vaticano II. Porque nisso há união. Nesse repúdio, existe uma população enorme de católicos que repudiam. Tanto que uma das razões por que esses papados não são legítimos é porque não tem o reconhecimento do mundo católico inteiro. Os que mais se aplicam a defender a religião têm dúvidas ou negam a autoridade dos papas conciliares, não é isso? É isso. Senhor Araí, vamos fazer o seguinte, então. A nossa entrevista já está indo para os 50 minutos. Vamos concluir essa primeira parte, onde inúmeros assuntos foram tratados, não é verdade? A gente deu uma boa introdução e eu já convido o senhor para daqui a pouco a gente fazer uma pausa aí e já gravar a segunda parte, onde a gente pode falar mais dessa questão relacionada aí aos bispos, inclusive ao Francisco aí, não é? Eleito pela Igreja Conciliar, também questões relacionadas à crise, inclusive essa questão do patriarcado ucraniano, que nós ainda temos um ponto de interrogação com relação ao tema, mas que é bom a gente pelo menos conversar a respeito, saber o que pode ter de verdadeiro, de bom, de honesto. Sem dúvida, isso é recomendável, porque os ucranianos têm essa característica. Aliás, o que eu estava preparando, aqui o tempo falta para fazer tudo que a gente quer, mas eu estava preparando justamente, começando pela história, para mostrar, porque eles têm essa diáspora e eles foram perseguidos, os católicos ali foram perseguidos. Então ali tem a questão do cardeal Slip, não é? E tudo isso é muito importante a gente conhecer, porque a gente realmente deve se ligar aos resistentes. Ok, então daqui a pouquinho a gente grava a segunda parte. Encerro agora já desejando boa tarde, 12:12 desta terça-feira, dia 9 de abril de 2013. Daqui a pouquinho, então, a gente vai gravar a segunda parte da entrevista com o senhor Araí Daniele. Não perca. Então, boa tarde, salve Maria. Salve Maria, e agora, né, viva Cristo Rei, que eu acho que o espírito dos cristeiros está nascendo na alma dos católicos no mundo inteiro. Esse filme fez um bem imenso à nossa causa da verdade.